Ética e competência. Prova de mérito. São Paulo, 2018. Edjar Dias de Vasconcelos. Terezinha Rios. A formação do professor é muito precária, sem dimensão ética, no ato de desenvolver a prática pedagógica, sendo que a mesma cumpre um papel indispensável na educação. O professor precisa levar em consideração dois aspectos fundamentais na pedagogia como método do ato de ensinar: a questão técnica e o ato político. Um terceiro aspecto que não pode ser desconsiderado refere-se à ética, o elemento mediador por meio da filosofia, desenvolvendo a prática problematizadora. Terezinha destaca a necessidade de compreender de forma científica o mundo político, com a finalidade para intervir nas relações na sociedade, com a perspectiva de mudar o próprio mundo político, visando o estabelecimento das relações justas. Sua prática pedagógica destaca-se em uma educação essencialmente entendida na ação da filosofia política e da ética, na busca da compreensão entre o conhecimento do senso comum e do saber científico, sendo que a filosofia é o conhecimento do saber complexo dos objetos em estudos. A realização de um saber construído socialmente na perspectiva dialética de ser e dever ser, ou seja, do ideal de sociedade que deve ser construída. Portanto, a educação é uma ação de transformação. Uma educação que não transforma não é educadora. As relações estabelecidas do ponto de vista político são relações de poder que estabelecem sujeitos distintos, uns impondo sobre a vontade dos outros por meio do poder político. A capacidade de modificar o comportamento um do outro do ponto de vista da política é diferente em relação à intervenção à natureza. A educação é uma dimensão da praxis, entendida em diferentes componentes: o econômico, a questão do trabalho, a produção da vida material, o elemento político, o que rege as práticas institucionais do poder e da ética e que determinam os valores de tais práticas. Para Rios, a filosofia da educação atua como instrumento de ajuda às práticas dos sujeitos da educação, na busca da superação das contradições, ligando as demais ciências na mesma prática, na defesa do mecanismo da educação, no caminho do fazer educativo, educam-se quando transformam a realidade. Fazer educação no Brasil é, antes de tudo, compreender a realidade brasileira, sua organização no capitalismo
entendendo os mecanismos contraditórios da própria realidade no processo pedagógico. Educação é um fenômeno da história política social dentro do contexto social da cultura produzida, sendo a transmissão da mesma pelo caminho da transformação do homem através do trabalho. O mundo apresenta duas realidades: a que se refere ao mundo da natureza, que independe do homem, mais especificamente as leis naturais. A outra, a produção da cultura no mundo. A cultura é uma construção do homem das necessidades da natureza humana, formulada pela linguagem. As diferenças do mundo natural com o mundo artificial ou do mundo da formulação, sendo que o último realiza-se pelo ato da construção e da reconstrução. Portanto, a cultura é algo inventado, quase sempre ideológica, quando justificam fins discriminatórios. A cultura não é apenas o acúmulo dos processos de síntese, o que se denomina de erudição, mas o resultado do trabalho humano, da ação do homem na transformação da natureza, nesse sentido que nasce o aspecto da ação política pedagógica para a transformação do mundo. A cultura é transmitida por diversos meios, entre eles a escola, o que foi acumulado pela sociedade, objetivo do saber científico, contra o saber ideológico, a finalidade para formar pessoas como agentes da construção da sociedade, ação que necessariamente terá que ser política. O educador deve atuar como intelectual orgânico no processo da produção da consciência crítica. Uma sociedade dividida em classes, em que parte significativa da sociedade tem o acesso ao saber negado. A escola qualifica a pessoa de forma errada como aquele que é proprietário de um saber que não pode ser compartilhado, reforçando as atitudes do individualismo liberal. Rills acha que é possível mudar a sociedade mudando a escola numa perspectiva de construção do espaço, construindo uma escola de consenso e persuasão como explicitação dos elementos de competência e da prática docente. Desse modo, numa ação da desconstrução e reconstrução, o professor é sempre o mediador entre o aprendiz e a realidade, atuando também para a transformação de todos, com o objetivo de estabelecer o diálogo entre o aluno e a realidade política. Na educação é necessária a existência entre competência pedagógica e utopia no caminho da superação do passado e na construção
da nova sociedade política produtiva. A competência é construída no dia a dia ao novo ideal a ser atingido, a superação dos antagonismos prejudiciais ao ser humano. Por fim, Terezinha Rios ressalta a necessidade de o educador compreender a complexidade da sociedade capitalista. Naturalmente, para a transformação da mesma, em defesa dos direitos fundamentais da humanidade. Numa profunda articulação entre técnica, ética e política, sem perder o sonho de um mundo melhor para todos, o que não poderá ser realizado no atual modo de produção capitalista. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.